Bom dia, alunos do 8º ano. Bem-vindos agora à nossa aula de português. Eu apresento a vocês a professora Lucy, ela que vai comandar a aula de hoje. Bom dia, professora Lucy. Bom dia, queridos alunos, sejam todos bem-vindos e vamos dar início à nossa aula. Bom, a nossa aula de hoje é sobre questão controversa, tá? O que será que são questões controversas, não é mesmo? Muito bem, nós vamos saber daqui a pouco. E esse é o título. O nosso tema, nós vamos trabalhar dentro das questões controversas, as questões polêmicas, com explicações, argumentos. E a nossa habilidade de hoje é analisar o tema, a questão polêmica, as explicações e os argumentos em textos de relevância social. Eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito dos objetivos, quais são os nossos objetivos? Analisar as questões dos textos, certo? De forma abrangente, interagir com vários textos e apresentar as questões polêmicas que nós trabalharemos, tá bom? Muito bem. Primeiro lugar, vamos lá. Mônica, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Ai, é para eu responder? Isso! E vão pensando aí em casa, tá, gente? Quem nasceu primeiro, tá bom? Não precisa responder no chat agora, só se quiser. Eu sempre respondo que é o ovo. Ah, eu respondo que é a galinha. Ah, eu acho que é o ovo. É mesmo? Por quê? Eu acho. Ué, porque a galinha nasceu do ovo. Mas o ovo nasceu da galinha. Ah, mas Deus criou o ovo. Isso é bem polêmico, né, gente? Complicado isso. Vamos lá. Então, vamos para uma outra. Vamos lá, Mônica. Quem é o melhor time de futebol do mundo? Corinthians ou São Paulo? São Paulo, gente, São Paulo. Claro que não. São É Paulo. o Corinthians. Não, olha, é o tá Corinthians. até movimentação aqui, gente, só porque eu defendi São Paulo. Olha, em 92 eu virei São Paulina. Era o melhor time do mundo. São Paulo lá, campeão do mundo. Era o Tele Santana. Eu tinha 10 anos. Ah, mas eu vou mais longe. Em 76, eu fui comemorar a vitória do Corinthians. Olha só, e meu pai me apresentou o Corinthians. Como vocês podem ver, isso é muito polêmico, né, gente? São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos e por aí vai, não é mesmo? Muito bem. Em questões como essas, né, vocês dão a opinião de vocês ou ficam quietos? Mônica, o que você costuma fazer? Olha, eu gosto muito de dar opinião. Acho que professor ama falar, não é? Então, eu dou muito eu também. opinião. É difícil eu ficar quieta, eu não consigo, porque professor fala mesmo. Mas tem muita gente, Mônica, que fica quieta, que realmente fala assim, não, eu prefiro me calar, eu prefiro somente observar. E nós temos que respeitar. É importante também respeitarmos a opinião das pessoas, tanto a pessoa que fica quieta quanto a pessoa que dá a opinião, mesmo sendo polêmico. Por exemplo, eu sou corintiana, você é São Paulina. Não é por isso que nós vamos brigar. Cada uma vai respeitar a opinião da outra, os argumentos da outra. Deixa eu falar aqui, o Matheus respondeu no nosso chat que nenhum dos dois é o melhor time do mundo, que o melhor é o Santos. E meu pai deve estar vendo, ele também vai falar que é o Santos. Olha só, quer dizer, então são as questões polêmicas, cada um torce para um time e todo mundo se respeita, ninguém precisa brigar, não é mesmo? Isso aí. Muito bem, então, gente, vocês começaram a entender o que são questões polêmicas, não é mesmo? Então, vamos lá. Agora, nós vamos fazer a leitura de um tema, gente, que é bastante polêmico, tá? Então, nós vamos apresentar alguns textos para nós discutirmos. Por quê? Porque o que acontece? No vestibular, vocês vão se deparar muito com isso. No Enem também. Colocam muitos textos polêmicos, tá? Muitos temas polêmicos para vocês argumentarem, para vocês expressarem a opinião. Então, isso é muito importante. Então, não é porque eu tenho um texto polêmico que esse texto ele vai ficar ruim, eu não vou ler. Não, é importante que eu tenha a minha opinião, que eu entenda. Por isso que em um texto, nós sempre colocamos o quê? Aliás, vários textos para que a pessoa possa construir a sua própria opinião, tá bom? Então, vamos lá. Mônica, você lê, por favor. Eu leio. Bom, o texto se chama Um Tema Controverso, Tatuagem.
A tatuagem é uma das mais antigas maneiras utilizadas para modificar o corpo. Evidências arqueológicas confirmam a existência de tatuagens feitas no Egito entre 4.000 e 2.000 anos antes de Cristo. Tatuar significa pintar ou gravar desenhos na pele. Tatuagem, no francês tatouage e no inglês tattoo, originou-se em línguas polinésias, tahitiano, na palavra tatau. Acredita-se que os povos próximos ao Oceano Pacífico cultivavam a tradição da tatuagem. Embora seja uma prática contemporânea presente em diferentes esferas sociais, tatuar o corpo tem suscitado polêmicas que transitam entre a estética, a identidade de grupos e o meio profissional. Dessas polêmicas, nem sempre se exclui o preconceito. Muito bem. Então, gente, pensando nisso, pensando neste texto que a professora Mônica acabou de ler, vocês vão interagir no chat, mas antes eu vou fazer as perguntas e vou explicar. Vocês terão aí alguns minutinhos, tá bom? Então, a tatuagem está ligada à curiosidade estética, à transgressão ou simplesmente a um querer do momento, uma impulsividade. O que você pensa a respeito, tá? Opinião de vocês. O que você pensa a respeito da prática de pintar ou gravar desenhos na pele? O que vocês acham disso, né? E vocês acham que essa prática é um exemplo de mutilação? Então, gente, agora vocês vão o quê? Expressar a opinião de vocês. Isso é muito importante diante do texto que nós apresentamos sobre a tatuagem. Tudo bem? Então, vamos lá. Alguns minutinhos. Pode liberar, por favor. Bom, muito bem. Vamos compartilhar agora as respostas. Vamos lá. Então, a tatuagem está ligada à curiosidade, estética, à impulsividade. Muita gente respondeu aqui impulsividade, né, Mônica? Sim, olha, o Guilherme Sim, a e a Bruna. Bruna disseram que é por impulso. Isso. Nós temos também liberdade de expressão. Um aluno aqui cujo o nome está Escapo. Isso, exatamente. Ele disse que é liberdade de expressão, por estética Sim. também. A Júlia e a Maiara responderam que é o querer do momento. Enfim, cada um respondeu, né, de uma forma e todos, né, emitiram a sua opinião. O que você pensa a respeito da prática de pintar ou gravar desenhos na pele? Um respondeu aqui que é a estética, que é uma questão de estética mesmo. Estou né? vendo aqui, professora Lúcia, muitos responderem que é o querer momentâneo. Sim, também. Eu vi aqui, querer momentâneo Pode também. ser até uma moda, às vezes tem algum desenho que fica em moda. Sim. Uma tatuagem todo mundo faz igual, não é? Exatamente. E se essa prática é um exemplo de mutilação?
Aqui ninguém Ninguém respondeu. respondeu pra gente. Então, Às gente, vezes não sabe o que é mutilação. Explica pra eles, professora. Então, gente, o que vocês acham? O que é você se mutilar? Por exemplo, sabe aquelas pessoas, né, que acabam se cortando, ou ferindo o corpo, né? Então, isso, vocês acham que é uma forma da pessoa se ferir, da pessoa, né? Então, se punir, exatamente isso, dentro do aspecto mais grotesco da mutilação, é isso. É isso. Mas aí fica aí para vocês refletirem, pensarem um pouquinho, ok? Muito bem. Agora nós temos um outro texto, que é a tatuagem sim ou não. Opinião em Foco do jornal Acontece Aqui. Gente, lembrando, este material está no Caderno do Aluno, volume 1, tá? Situação de aprendizagem. Vocês já receberam o caderno, algumas escolas ainda estão entregando, alguns alunos já até fizeram esta atividade, mas não tem problema. Vocês já fizeram, é o momento de vocês retomarem, porque é muito importante retomar sempre aquilo que nós já aprendemos. Nós, professoras, estamos estudando sempre, retomando nossos conhecimentos, porque a cada momento surgem dúvidas, tá bom? Então, vamos lá. Mônica, leia para mim, por favor. Leio, sim. Tatuagem, liberdade de expressão apenas? Da professora Marina Salete Martim. Século XXI, ser moderno é correr riscos, é quebrar tabus, é expressão da nossa liberdade de ser, de sentir, de causar, abalando alicerces tão demodês, é querer deixar nossa marca no mundo. E como realizar tal desejo? Quando o tema é tatuagem, por exemplo, o maior problema é o fato de o jovem menor de idade realizá-la sem o consentimento dos pais, o que é proibido por lei. É interessante acrescentar ainda que uma boa conversa sobre o assunto vale muito mais que um simples sim ou não entoado pelo responsável. Esclarecimento é essencial à criança e ao adolescente, a fim de que eles compreendam que as escolhas implicam arrependimento ou maturidade para assumir as consequências das próprias atitudes comportamentais num futuro próximo. Note, entretanto, que o problema não é a tatuagem, e sim o que essa marca representa, símbolos que exteriorizam elementos preconceituosos, religiosos, racistas, extremistas, ligados às drogas, ao álcool, à declaração de amor, etc. Segundo o velho clichê, o que realmente importa não é a aparência, e sim a essência. Conhecer a nós mesmos e o nosso papel na sociedade são fundamentais para que não sejamos fantoches da moda ou de um grupo entregue ao nonsense. Procurar informações, conversar com os adultos, com especialistas, antes de tomar qualquer atitude não é dependência, é aprendizado. Muito bem. Então, gente, a partir deste texto que a professora Mônica leu, vocês vão pensar em duas questões. Quais são? O que a autora aborda sobre a tatuagem em menores de idade? Então, o que ela diz a respeito disso? E qual é o ponto de vista da autora a respeito da tatuagem em menores de idade? Então, é muito importante que vocês pensem, reflitam sobre isso. Se vocês quiserem, nós podemos retomar o texto, tá bom? Então, vamos lá. Respondam, vou dar aí 2 minutinhos para vocês responderem no chat. Vamos lá, eu vou deixar o texto, é melhor deixar o texto na tela. Eu vou deixar o texto na tela para vocês.
pergunta e responde, eu pergunto e você responde. Voltamos, muito bem. Vamos só retomar um pouquinho, porque os alunos responderam no chat a respeito da mutilação. Então, para nós não perdermos este fio, vamos só compartilhar as opiniões. O Davi disse que não gosta porque estraga a pele momentaneamente. A maioria respondeu que não acha que a tatuagem seja uma mutilação. E teve uma aqui que nós achamos muito interessante, que ela respondeu o seguinte: se a tatuagem for um exemplo de mutilação, qualquer cirurgia seria mutilação. Mas aí é diferente, tá? A cirurgia é uma necessidade. Mas eu achei interessante a comparação que a aluna fez. O professor respondeu aqui que achou o tema interessante. O Vitor falou que depende da idade. Muito bem. Então, vamos pensar agora o que a autora aborda sobre a tatuagem em menores de idade. Aqui, eles não responderam aqui no chat ainda, mas vamos compartilhar então com eles. O Leone, professora, ele disse aqui que não pode ser feita sem os pais saberem. Sim, que é o ponto de vista da autora. Sim, realmente ela diz sobre isso. Que não pode. E o que ela aborda sobre a tatuagem em menores de idade? Ela diz exatamente o quê? Que menor de idade, que é proibido por lei. Então, assim, o menor de idade, para ele fazer uma tatuagem, ela deixa bem claro no texto, que tem realmente que ter autorização dos pais, tá bom? E também o ponto de vista dela. Qual que é esse ponto de vista? Que o aluno, que o adolescente deve pesquisar, o menor de idade deve pesquisar muito, porque é uma consequência, pode trazer consequências para a vida, no aspecto profissional. Então, por exemplo, tem profissões que não aceitam tatuagem. Então, tem que tomar muito cuidado para não se arrepender. Ela traz tudo isso no texto, mas o ponto básico é que é proibido por lei. Não adianta chegar lá no tatuador e falar tal, porque não pode. Então, gente, isso é uma questão muito polêmica, até para os pais. É bem complicado isso, né? Tudo bem? Então, vamos agora, retomando o último parágrafo do texto. Segundo o velho clichê, o que realmente importa não é a aparência, e sim a essência. Conhecer a nós mesmos e o nosso papel na sociedade são fundamentais para que não sejamos fantoches da moda ou de um grupo entregue ao nonsense. Procurar informações, conversar com os adultos, com especialistas, antes de tomar qualquer atitude não é dependência, é aprendizado. Muito bem. Então, gente, pensando neste parágrafo, vamos lá. Qual a sua opinião a respeito desse parágrafo, considerando a palavra destacada? Qual é a palavra destacada? Realmente, certo? Houve um destaque aí. Então, coloquem rapidamente no chat a opinião. O que vocês pensam a respeito deste parágrafo? Eu vou deixar o parágrafo para vocês lerem novamente. Um minutinho para essa questão. Muito bem. A maioria aqui está respondendo que a opinião é que os responsáveis devem autorizar, tá bom, a tatuagem. E a opinião desse parágrafo que eles estão falando também, a respeito da palavra destacada, é que é para realçar a ideia, realçar o que está realmente a opinião da autora.
Então, foi esse realce, quando ela fala, segundo o velho clichê, o que realmente importa não é a aparência. Então, eles fizeram aí uma intertextualidade com a questão dos pais autorizarem, a questão da mutilação e também realçando a ideia. Sim, a Maria Muito bem. Luísa que respondeu pra Muito gente. bem esse realce Obrigada, de Maria ideias, Luísa. tá bom? Obrigada pela colaboração, muito bom, muito bem colocado. Até porque é a nossa próxima questão e a Maria Luísa já respondeu. Nossa, ela Vamos foi lá. direitinho na Foi resposta, nem precisa abrir o chat. Então vamos lá, mas vamos ler a questão, já está aí, né? Vamos lá. Então, observe a organização do texto. Algumas palavras aparecem destacadas por meio de uso de letras maiúsculas, que é a caixa alta. Esse recurso de expressão produz efeitos de sentido de contraponto de ideias, realce de ideias, repetição de ideias, oposição de ideias. A Maria Luísa já respondeu? Já, Maria Luísa. Realce de ideias. Porque se vocês voltarem lá no texto, tem duas palavrinhas também que estão destacadas, o sim e o não. Então, dá, assim, realmente, assim, é muito importante nessa parte, porque quando você quer destacar alguma coisa, você colocar letra maiúscula. Mas, gente, cuidado, né? Para ficar escrevendo no Facebook, nas redes sociais, no WhatsApp, com letra maiúscula, porque muitas vezes isso é confundido com o quê? Você está gritando com a pessoa, então tem que tomar cuidado, tá bom? Então, existem algumas regrinhas, né, na internet, mas em um texto você não está gritando, você está apenas realçando, é diferente. Nada de ficar escrevendo com letra maiúscula ali, em com tudo maiúsculo. Você deu o exemplo da linguagem digital. Exatamente, na linguagem digital, a letra maiúscula representa muito, o grito. Sim, grito. Agora, nesse artigo de opinião... Não, é o realce de ideias. Muito bem. Então, muito bom. Bom, vamos lá. Foram organizados diferentes gêneros textuais e discursivos que evidenciam pontos de vista variados acerca do tema tatuagem. Vamos ler os próximos textos para realizarmos as atividades propostas. Então, agora nós vamos colocar mais textos e vamos analisar. Vocês perceberam que nós temos vários textos para que vocês formem a opinião? E alguns já têm até a opinião formada. Isso é muito bom. Vamos lá. Artista. Ser tatuador é interpretar sonhos e fazer destes sonhos uma arte. Transmito sentimentos em peles todos os dias em pessoas com personalidades diferentes, cada qual com a sua peculiaridade. Para isso, é necessário ter sensibilidade em expressar de forma minuciosa cada detalhe, desde recepcionar o cliente, preparar a pele para receber a pigmentação e tatuar. Exige muita responsabilidade, criatividade, biossegurança e amor. A maioria das tatuagens que faço são as delicadas, com traços finos. Mas o mundo de tatu é um imenso de possibilidades. Lá que o material em si para tatuar é básico, o que conta mesmo é a mão de obra e dedicação de cada profissional. Minha ferramenta principal é a maquininha de tatu, que junto da minha criatividade vi a oportunidade de uma profissão. Trabalho com satisfação, eternizando a arte na pele de cada cliente, não esquecendo dos apps, pois no final tenho a maior recompensa de todas, que é um sorriso largo e ouvir que era exatamente aquilo que ela queria expressar em seu corpo. Então, como vocês podem ver, ele traz a definição, o que ele pensa a respeito de ser tatuador. Muito bem. Então, agora nós vamos ver um outro texto também, trazendo a comparação da tatuagem. Vamos lá? Eu sempre fui movida pela arte, está aí entre aspas. A arte do corpo, da mente, das tintas e das letras. As tatuagens, para mim, são uma maneira bonita de apresentar para o mundo um pouco do que a gente é e de guardar coisas legais que a gente aprendeu, ouviu e sentiu por aí. Eu tenho várias tatuagens e cada uma delas tem um significado diferente. Essa da foto é um origami de borboleta e faz referência a uma das minhas poesias preferidas, Origami, da Flora Figueiredo. É uma poesia curtinha, fácil de ler e que de maneira lúdica e sensível reflete, na minha opinião, sobre o nosso comportamento diante da comunicação e dos sentimentos que guardamos ou externamos por aí. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos analisar os dois textos. Os dois textos, eles trazem a opinião referente à tatuagem. Então, vamos pensar no texto 1.
como o enunciador se manifesta em relação à prática da tatuagem, como que ele coloca o que é ser tatuador, né? Foi o primeiro texto. E o segundo, como o enunciador se manifesta em relação à tatuagem. Aqui a tatuagem é comparada. Então, vou dar aí um minutinho para vocês responderem aqui no chat. Lembrando que quem está sem... quem não está no chat pode responder no caderno, tá bom, gente? E depois vocês podem mostrar para o professor, para ter um acompanhamento. Vamos lá? Muito bem, como vocês podem ver, os dois autores, eles têm opiniões diferentes a respeito da tatuagem, certo? Porque o primeiro, ele pensa exatamente no cuidado que se deve ter e na felicidade. Ele vê a tatuagem assim como aquela pessoa que ela sai satisfeita, mas ele fala que é esculpir, é todo aquele cuidado, preparar a pele, ele tem todo um cuidado. A Ana Júlia, professora, ela comentou aqui no nosso chat. Ele ama ser tatuador. Exatamente. Então, ele tem toda assim, ele se expressa, dá para perceber como ele gosta. O segundo, o que ele coloca, o autor? Ele coloca exatamente a parte que ele compara a tatuagem à poesia. Então, assim, ela até compara a poesia Origami, da Flora Figueiredo. Então, é bem interessante como que a tatuagem é comparada. Ambas estão na arte. A Adriele falou que a tatuagem, para o texto 2, é algo significativo para aquela pessoa. Sim, então ela traz dentro de um aspecto sempre relacionado o quê? A arte. A tatuagem, ela traz isso da arte. Muito bem. Até uma aluna colocou, a Júlia colocou, se manifesta como uma arte. A maioria respondeu como uma arte. Legal. Muito bem, gente, porque ambos tratam exatamente disso. Agora vamos ver o texto 3. Para que tatuador? Então, aqui tem, para que se eu tenho tatuado, para que se eu tenho canetinha? Tatuador hidrocor. Então, vamos lá. Observe que o enunciador, ele faz um jogo de palavras, certo? Então, ele produz uma musicalidade. Qual é esse jogo de palavras, gente? Posso ler? Eu adoro ler. Para que tatuador se eu tenho canetinha hidrocor? Isso, exatamente. Então, vamos lá. Que jogo de palavras é esse, professora? Que jogo, que forma de palavra. Como que se chama isso? Vamos lá. O que ele faz, gente? Qual é esse jogo? Ele traz o quê? Vamos pensar rapidinho. Para que tatuador se eu tenho canetinha hidrocor? Exatamente. Vamos lá? Olha, por enquanto, ainda a gente não tem aqui a resposta, estou esperando, mas quando a gente tem tatuador e hidrocor, seria a rima, professora Lúcia? Exatamente, muito bem. Responderam Sim, rima. Acabaram de responder. Muito bom, gente, exatamente. Tatuador rima com hidrocor.
Ótimo. Vamos agora pensar, tá bom? Diferente dos textos 1 e 2, qual é o ponto de vista do enunciador do texto 3 em relação à prática da tatuagem? Como que ele se expressa? Ele se expressa por meio do quê? Ele faz todo um texto, um artigo de opinião para expressar, Mônica? Não, foi bem mais rápido. Exatamente. E ele demonstra por meio da linguagem o quê? Fez um desenho com canetinha, Sim. então aquilo é uma imagem, uma foto. Exatamente, uma linguagem não verbal, certo? E ele coloca, então ele faz uma nuance, ele tem tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal. E ele acaba expressando por meio do desenho, certo? Fazendo ali a tatuagem dele com a canetinha. Quem nunca fez isso na escola, não é mesmo? Muito, a gente Faz o fazia desenho relógio. no braço, faz a gente começa relógio, fazendo faz relógio. coração, não é mesmo? Muito bem. Então, agora, vamos ver aqui o texto 4, a tatuagem. Vou ler para vocês. A tatuagem é bem aceita para a remoção de cicatriz de pele e para igualar a pele do vitiligo. Em ambas, deve ser usado com corante da cor da pele. A manutenção deve ser a cada 6 meses, certo? Então, essa é a citação do médico. Ok? Olha o nome diferente Exatamente, desse médico. do Dr. Guazi. Guazi Hageb Shada. Exatamente. E aí, gente, depois nós vamos ter uma outra opinião, tá? De um outro especialista. Lê pra gente, Mônica, Olha, por favor. no texto 5, gente. Em meio a tamanha popularidade, é preciso conscientização sobre este procedimento, que deve ser profissional, feita em condições higiênicas, com agulhas esterilizadas e com seguimento das demais regras da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Alerta a doutora Maria Inês Harris, diretora executiva do Instituto Harris, especialista em avaliação de segurança na área cosmética. Muito São bem. 2 doutores, Exatamente. um primeiro, texto 4, e o segundo no texto 5. Exatamente. O primeiro, ele fala exatamente da tatuagem mesmo, né? Com uma forma da cicatriz também, né? Ele traz isso, porque muitas pessoas fazem cirurgia e precisam fazer uma tatuagem para cobrir a cicatriz. E ele também fala das pessoas que têm o vitiligo, porque é uma forma de disfarçar também, porque a pessoa se sente muito mal, e ela vai lá e faz a tatuagem. Então, como vocês podem ver, gente, a tatuagem não é somente para o lazer. Ah, eu quero fazer uma tatuagem e pronto. Ela também tem uma forma estética para cobrir as cicatrizes. Então, a tatuagem, neste campo, ela também pode ser aceita, mas aí fica a opinião de cada um. Tem pessoas que não se incomodam com a cicatriz que tem, e tem outras que não. Fala assim, não, eu vou cobrir essa cicatriz. Pessoas que têm aquele queloide. Sim, a cicatriz, Mônica, a cicatriz mais alta. Tem pessoas que quando cortam assim o braço, a perna, quando tem ou a cirurgia, fica aquele queloide. Então a pessoa vai lá e faz exatamente para cobrir. Tudo bem, gente? Então, como vocês podem ver, há muitas opiniões. Só que aí, no texto 4, nós temos o quê? A opinião do médico que ele fala. E no texto 5, nós temos o comentário, certo? E aí eu quero que vocês me digam, o texto 4 é uma citação, ele tem uma citação ou ele está no discurso direto? Lembra o que é discurso direto? O que é discurso direto? É quando eu falo, quando a fala da pessoa é reproduzida daquela mesma forma. O discurso indireto não, é quando a fala é reproduzida, certo? Pelo autor do texto. Por exemplo, em uma notícia, uma reportagem. Então, vamos pensar aqui. O texto 4... A gente tem que pensar, professora, em qual é o sentido e a função das aspas, porque são dois doutores e falando 2 vezes as aspas. Exatamente. No primeiro texto, ele faz a citação exatamente, ele faz uma citação, ele cita a importância da tatuagem referente à questão da cicatriz, é uma forma medicinal. E o outro, ele faz o comentário. Então, no texto 5, nós temos a presença do discurso direto. Olha, antes da professora explicar mais aqui sobre o discurso direto, já temos participação. O Guilherme, ele escreveu aqui sim, que as aspas são usadas para a citação. A Bruna para discurso direto. Sim. Mas
pode Em às vezes ambos, exatamente, confundir quando confundir. é a citação e quando é o discurso É, direto. mas o discurso direto, por exemplo, no texto, se nós retomarmos o texto, nós vamos ver que no final coloca assim, alerta à médica. Então, alerta à médica significa que ela falou alguma coisa. Neste texto 4, não. Eu só tenho o quê? A citação entre aspas e o nome do médico, por isso que é uma citação. Essa é a Então diferença. sempre tem um verbo ali que Exatamente, indica que alguém disse, falou, exatamente. disse, Disse, falou, comentou, comentou, alertou, relatou. relatou, exatamente, porque aí é diferente da citação, Então olha lá, gente. tá? No primeiro não tem esse verbo, tem as aspas e já o nome da O nome foi pessoa. o que ele citou. Agora, no segundo, não. No segundo eu tenho, é porque não aparece aí, aparece no texto, alerta à médica. Olha, a Evelyn disse aqui que as aspas são para chamar a atenção. Será que nesses textos são Não, para neste chamar a caso atenção? não entra para chamar a atenção. No caso, realmente é para, você abre aspas para colocar a citação ou o discurso. É para chamar a atenção, por exemplo, quando eu vou dar um destaque, alguma coisa assim, aí eu coloco, mas neste caso não. Bom, tudo bem, gente? Então, agora, vamos pensar na nossa avaliação. Aqui nós temos um anúncio, certo? Sobre a tatuagem, tá? E vocês podem ver que é referente àquele texto que ela compara a tatuagem à arte. Então, a tatuagem não é. Dá para ler? A tatuagem não é apenas a escolha de um belo desenho. Embaixo, as letrinhas estão em branco assim, mas vou tentar ler. Está dizendo assim: cuide-se, a tatuagem nada mais é que uma ferida e por isso precisa de cuidados, Sim. de higienização e Então- cicatrização, gente. Então, ela chama atenção exatamente para os cuidados da tatuagem. E aí tem uma borboleta, certo? Que ela realmente faz. Ela fez pensando no poema do origami. Ela fez essa borboleta. Então, gente, vamos lá. A partir desse anúncio que ela traz dos cuidados da tatuagem, pensem no que vocês têm, na opinião que vocês vão dar agora no chat sobre o que foi apresentado. Então, nós queremos que vocês só coloquem aí no chat o que vocês acharam a respeito do tema de hoje, que foi uma questão muito polêmica, uma questão controversa, certo? Controversa. Então, isso é muito importante que vocês entendam. E uma coisa que eu achei interessante, Mônica, é que ninguém perguntou por que não é uma questão controvérsia. Por que será? Porque é bem É complicadinho. bem complicado, muita gente confunde, não é mesmo? Muito bem, controversa é o adjetivo e controvérsia é o substantivo. Diferença do i Do faz... i, exatamente. O i, aliás, faz toda a diferença. diferença, né? Então, por exemplo, a controvérsia. Aí sim, eu tenho o substantivo. Agora, questão controversa, eu tenho o adjetivo. Então, agora vocês não vão errar mais. Isto é controverso, eu estou caracterizando. Tá? Ó, vamos aqui para encerrar. A Muito bem. Emily, ela disse no nosso chat, foi bem interessante a questão desse anúncio publicitário, porque mostra, conscientiza que não é só um Sim. desenho, tem todo um cuidado por trás, né, professora? Exatamente. E espero que vocês tenham gostado da aula. Vocês podem conversar com os professores de vocês a este respeito, mas vocês viram que uma questão polêmica, ela não significa que é uma opinião somente de uma pessoa, são várias opiniões para que vocês possam construir a de vocês. E vocês vão se deparar muito com isso, né, Mônica? No vestibular, no Enem. Sim. Já vão treinando a dissertação. sim. E nós agradecemos e amanhã retornaremos com mais uma aula. Contamos com vocês. Sim, gente. Tchau, até mais. Tchau. Obrigada.